Jackson. Michael Jackson é apenas a ponta do iceberg. Porque o problema é muito maior. O problema é muito maior. Quando o meu primeiro filho, a primeira coisa que as pessoas me perguntaram foi saber: será que ele vai ter os lábios do pai? Será que ele vai ter o nariz do pai? Ou o nariz da mãe? Essa é a primeira pergunta que faziam. Então há um problema de complexo muito grande. E é importante, o hip-hop foi muito importante nessa altura, que eu já não tinha que me preocupar mais com os meus lábios serem mais grossos que os meus amigos. Eu não tinha que me preocupar com tentar vestir as calças que eu vestia. Então, eu fui à procura do meu caminho. E isso o hip-hop me ajudou a fazer. E com o hip-hop, deixa-me estender mais um bocado, com o hip-hop, o Spike Lee também disse uma vez que é graças ao hip-hop que eu estou aqui, é graças ao hip-hop que foi possível eu fazer um filme, para usar um filme como Malcolm X. É a consciência negra que o hip-hop trouxe. Tu sempre mostraste isso, era bonito ver isso em Lisboa, há 20 anos atrás, uma pessoa como o orgulho da tua bandeira afro, as roupas que vestias, ninguém fazia aquilo daquele modo. Isso criava uma ruptura, até mesmo com a tua família, com as pessoas do teu bairro. Houve ruptura desse modo, nesse orgulho, do modo como tu evidenciavas esse que estava na capa dos teus discos, esse orgulho de ser negro, criava ruptura para, se calhar, uma geração que se acomodou mais ao país e não evidenciava tanto as suas raízes culturais. Sim, criou super rupturas. Na minha família, na escola, onde eu confrontava com esse tipo de problemas, com esse tipo de situações, todos os dias, mas eu decidia que eu tinha que ser forte. Eu decidia que este era o caminho, nem tinha que ser forte. Eu sabia que este era o caminho que eu queria para mim. Eu tive que ignorar um pouco todas as vozes ao meu lado, e compreender que eu estava em um percurso social e eu tinha que seguir esse caminho, porque eu tinha a necessidade de me encontrar comigo próprio. A partir de que momento é que tu sentiste que eras bom a fazer alguma coisa? Tu sentiste que tinhas poder na escrita, era em palco, te sentias bem, eram as tuas ideias musicais? Onde é que tu sentiste que realmente eras um elemento diferenciador da música que se produzia em Portugal? Eu acho que a primeira vez que eu entendi que eu podia escrever, eu devia ter para aí uns 7 ou 8 anos, e quando começava a ouvir os temas do HF, e eu lembro de um tema que é que eu nunca mais esqueci, que é uma rima que era a próxima fuga entra na pele do animal que o torna agressivo, a interpretação ideal. Então eu ouvi o António Ribeiro na altura e inspirou-me muito. E nessa altura comecei a escrever. E aprendi e vi que eu realmente era uma inclinação que eu tinha. E na escola também, a composição era a coisa que me salvava sempre. Salvava ou de ter a negativa ou de ter a grande nota. Então eu desenvolvi esse meu lado. Mais tarde, o palco foi a minha paixão. Quando me encontrei com o palco pela primeira vez, eu entendi que isto é o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Este é o disco que eu mostrei aqui no início da nossa conversa. Este Portugal é um erro, um disco que foi se calhar ainda hoje igual, não é? Tu achas que Portugal hoje é mais integrador do que era há 20 anos atrás? Disseste mesmo, um dos títulos é Portugal é um erro. Portugal hoje é uma certeza? É mais integrador ou continua a ser um erro? É assim, em primeiro lugar, a palavra integrador é muito complicado para mim. Falar em multiculturalismo também é muito complicado para mim. Porque, enquanto houver situações como a Quinta do Mocho, enquanto houver situações como Cova da Moura, e enquanto essas situações não forem resolvidas, e não foram resolvidas neste período que eu estive fora, eu vejo que Lisboa mudou muito, mudou para melhor, mudou bem. Mas a Cova da Moura ainda está lá. O grito da juventude, os bairros degradados ainda estão lá. E não houve muitas melhoras. Portanto, não se pode falar em integração quando se coloca em guetos ou se impossibilita
pessoas para terem uma posição económica, social, política no país onde eles vivem e do qual, nesse país, que são cidadãos. Que as pessoas que eu estou a falar são cidadãos deste país. Mas essas pessoas encontram-se marginalizadas, não têm acesso a esses meios que eu referi. Agora, à superfície, parece tudo muito bem. Claro que as pessoas, todas as raças, os brancos, os negros, vão todos para as discotecas africanas. Mas eu perguntava na altura e sempre perguntava hoje, ok, quando nós saímos das discotecas africanas, para onde é que vão os negros, para onde é que vão os brancos? Em geral, não estou a falar de sistemas, de situações individuais, mas de situações coletivas. No Parlamento, o que é que se passa? Qual é a percentagem de negros? Qual é a percentagem de outras etnias? E, ao longo do tempo, que eu reparei também aqui, é que apareceram outros grupos étnicos, outros imigrantes, e estão-se a resolver o problema deles. Mas os problemas dos africanos, que já estão aqui há mais de 2000 anos, não foram resolvidos. Aliás, se eu vou falar, no tempo dos mouros, nós éramos mais aceitos e éramos mais respeitados, éramos mais bem pagos do que hoje. Então houve um decréscimo no estatuto do africano em Portugal. Uma vez, numa das nossas conversas, também nessas conversas à volta dos discos, não é? Do Pena de Show, Carapina de Céu, do Carimão, tu tinhas uma canção, acho que é no Pena de Show, a canção que fecha, a Raiz Desenraizada. Eu achava muito interessante o modo como tu demonstravas essa perspectiva, não era? Quando voltavas a Moçambique, eras branco demais e eras branco demais para quem lá estava, e quando estavas em Portugal eras negro demais para todos aqueles que aqui vivem. Essa ainda te acompanha ou o general de hoje já tem as suas raízes, são menos desenraizadas? Eu ainda sou uma raiz desenraizada. Eu vou ser uma raiz desenraizada para o resto da minha vida. Não há nada a fazer. Eu sou um produto de tudo o que aconteceu há 400 anos atrás. Nós todos somos um produto do que aconteceu há 400 anos atrás. E as situações sociais que isso trouxe notam-se agora. E principalmente o estado psicológico que nós nos encontramos hoje, que isso é que faz ser uma raiz desenraizada, ainda está presente em mim. E vai continuar presente durante muito tempo. Mas o que é importante é eu, como negro, lançar o debate. Foi o que eu procurei fazer naquela altura, lançar o debate, lançar a discussão. E está pronto para a discussão. Hoje em dia, não só pretendo lançar a discussão, como penso que quero contribuir para a solução. Para a solução de pessoas que, como eu, se sentem desenraizados neste país e também nos países de origem, a origem dos pais. Gostava que me falasses nesses discos. Este foi um disco que foi uma aventura, não é? Tu entraste em estúdio, não? Quer dizer, era ali a concretização também de um objetivo que tu tinhas dentro do General D. E muita gente já fala disso, que o próprio Bossa em si, no outro dia, lia nesse tal artigo escrito pelo Vítor Glanciano no Jornal Público, em que o Bossa em si dizia isso. General D foi o primeiro a ter um contrato, foi o primeiro a ter um disco, foste o primeiro numa série de coisas. E quando foste para o estúdio gravar este disco, tu lembras desses dias? Era uma confusão de emoções. Acho que deram um microfone para a mão, o microfone com que gravaste este disco era o mesmo com que se gravava uma revista, não é? Há assim uma série de histórias à volta dele. Era assim, eu não tinha referências, eu não sabia quem imitar, quem me igualar, mas curiosamente, quando eu fui fazer esse disco, eu já tinha alguma experiência, já tinha feito outras, já tinha passado por algumas experiências de estúdio, já tinha feito um tema com os Pop da Arte, já tinha feito alguns temas com o programa Pop Off, o Tiago Lopes. Já tinha algumas experiências, mas claro, era tudo uma novidade para mim, foi uma aprendizagem
eu aprendi fazendo com os erros e corrigindo com os erros e ainda estou nesse processo de aprendizagem. Não vi uma coisa que existe já nos Estados Unidos e noutros países, e que espero que um dia chegue a Portugal, uma história de uma escola de hip-hop. Não vi pessoas a ensinar dicção, ensinar beats, ensinar rimas, ensinar a produzir. Não vi nada disso. Nós temos que aprender a fazer, aprender com o erro. O Pé de Chão é depois um disco, diria mais. Eu acho que o título diz tudo, não é? Portanto, já tinha mais os pés no chão, era um indício daquilo que tu querias fazer, não era o princípio daquilo que tu querias fazer. É um disco mais conseguido. Mas mesmo assim, muito diferente. Tu, quando olhas para trás, vês que olhas para o Canimambo como o teu disco ideal, onde os teus objetivos musicais, de discurso estão mais aprimorados. Eu acho que não, é assim. O disco ideal eu não vou fazer nunca. Eu nunca vou sentir que fiz o disco ideal. E é um caminho, é um processo. Deste, Pé na Chão, Canimambo, é um processo. E agora, olhando para as coisas, olhando para trás, com frieza, eu analiso qual foi o processo que eu fiz para chegar ao Canimambo e qual foi o processo que eu fiz para chegar ao Pé na Chão, Carapinha Nasceu. Foram processos diferentes. Pé na Chão, Carapinha Nasceu, eu tinha uma banda, que era os Carapinhas, e nós funcionávamos em banda. E da banda, utilizamos depois os samplers. No Canimambo foi diferente. No Canimambo não era só uma banda. No Canimambo eu tive vários músicos a colaborar, montes de músicos a colaborar com o disco. Então, eu hoje posso analisar os processos de um e os processos do outro e ver quais foram as coisas mais positivas, as coisas menos positivas e preparar-me para a próxima batalha. Quando acabou o lançamento desse disco, portanto, Canimambo é o disco 97, logo a seguir tu vais viver outra vida, não é? Foste para a Jamaica. Como é que foi também essa história? Nunca foi, acho que há 4 temas, alguns temas gravados, gravaste com uma dupla, o Sly and Robbie. Saíste daqui e foste para a Jamaica, foi assim? Sim, na altura eu saí daqui, eu sempre tive, já desde tinha uma ambição de gravar com o Sly and Robbie. Houve uma oportunidade de gravar com eles, o produtor deles era uma pessoa que eu conheci nos concertos de França. E houve essa oportunidade e eu fui, eu não perdi muito tempo, fui e gravei. Gravei com eles, fiz o videoclipe. Entretanto, voltei com o tema. Eu não encontrei grande receptividade por parte da editora em seguir aquele caminho. Claro que seria um investimento muito maior, para o qual na altura não havia condições para o fazer. Eu vou ser sincero também, nessa altura eu já estava numa posição de desgaste emocional, desgaste físico, desgaste psicológico. E então eu decidi que era a altura de parar. Claro, eu nem pensei, ok, eu fiz isto, gastei este dinheiro todo, foi tudo do meu bolso. Será que vou parar? Eu decidi, era a altura de parar. Eu tinha que parar e eu pensei mais na minha estabilidade emocional e na minha estabilidade emocional. E então não pensei 2 vezes, eu parei. E claro que não fazia ideia que a paragem iria ser tão longa, mas naquela altura eu precisava parar. Tu sais de Portugal então, eu arranjava aqui até algumas palavras para... Sais de Portugal que é desiludido, zangado, cansado, tudo ao mesmo tempo? Zangado não, desiludido sim. Desiludido sim. Cansado, muito cansado. Eu achei que era a altura e principalmente era a altura de me reinventar a mim próprio, era a altura de perceber o que é que eu estava a fazer, porque é aquelas coisas, às vezes quando estás a subir uma montanha, não tens a percepção da grandiosidade da montanha. É preciso te afastar-se um bocado da montanha para perceberes como escalar a mesma. E como eu já estava ali durante muito tempo, eu não estava a entender, a fazer parte da montanha. Como se diz, quando sobes uma montanha, não podes subir a montanha, tens de fazer parte da montanha. Eu não acho que estava a fazer parte, não estava a encarar a coisa dessa forma. Então eu tive que me afastar, observar as coisas, fazer um planeamento e depois, quando estivesse pronto, voltar. Eu sinto nas tuas palavras e
naquilo que tenho ouvido nos últimos tempos, que há se calhar aqui uma dimensão espiritual, não ouvi falar agora, uma dimensão espiritual, não sei se sobrepõe, mas começou se calhar a conviver com essa dimensão política que dominava tudo no teu discurso, no teu discurso que conhecemos no início. Esse lado espiritual agora então é mais, ou tão relevante quanto o lado político? É assim, o lado espiritual sempre existiu. Sempre existiu. Eu acho que o espírito é muito, muito mais importante que o físico. Muito mais, sempre foi. Há coisas aqui à nossa volta que nós não vemos. Mas eu estou aqui. Não sabe quem está aqui ao meu lado. Há pessoas aqui ao meu lado. A minha mãe sempre me ensinou isso. Isso faz parte da nossa cultura africana. E há coisas sempre que me aconteceram. Eu nunca consegui compreendê-las. Porque, infelizmente, a escola e a escolaridade que nós temos aqui neste país nos desvia, não neste país, no mundo ocidental, nos desvia do lado mais importante da humanidade, que é o espírito. E então eu senti isso na altura, mas não conseguia compreender. E foi importante eu me afastar de tudo, mais uma vez, me afastar de tudo, fechar os olhos. Coincidentemente ou não, eu perdi os meus contactos, perdi o meu BI, perdi tudo. Então isso fez-me ver o mundo com outros olhos, fez-me contactar com outras, ter a capacidade pelo menos de tentar contactar com outras entidades que não as físicas e seguir também esse percurso. Nessa altura encontrei-me com outras pessoas e pedi ajuda e desenvolvi o meu lado mais espiritual e continuo nesse processo de desenvolvimento. Mas tem havido pessoas noutras partes do mundo que têm ajudado a desenvolver o meu lado mais espiritual e ajudar a compreender aquilo que a minha mãe já fazia, que a minha mãe já me ensinava. Nunca equacionaste o regresso à África? Eu quero voltar à África, eu quero viver em África, isso não há sombra de dúvidas. Eu sempre quis viver em África e eu acredito também que há um trabalho que eu tenho a fazer aqui, há um trabalho que ficou incompleto, mas hoje em dia é possível para mim viver em África, mas ao mesmo tempo continuar o trabalho que eu faço aqui e o trabalho que também está a ser feito em Londres. As bases que foram lançadas em Londres para a comunidade, para a diáspora africana, está lá, é um trabalho que está feito e eu vou continuar a fazer esse trabalho. Agora, onde eu vou ficar, onde eu vou residir fisicamente, isso é um ponto de interrogação para mim. Mas a África, sim, é um dos meus sonhos, voltar a ficar em África. O que é que te surpreendeu neste teu regresso? O que é que te surpreendeu? Já não falo de nível humano, mas tu tinhas uma ideia musical, não é? Essa ideia de hip-hop, de rap, foste o pioneiro, foste o primeiro a fazê-lo. Quando tu regressas com as pessoas com quem tens falado, o que é que te surpreende? De reencontrar e ver um Halloween, de ver o Valete, de ver tanta gente aí que continua e o rap hoje faz parte da dita música popular portuguesa, não é? Tá. Convivemos com ela todos os dias. O que é que te surpreende mais? Não, foi assim, eu já em Londres, principalmente nos últimos anos, eu já acompanhava, já via rappers como o Valete, como o Halloween, de quem eu sou fã e de quem eu ouço os álbuns quase todos os dias. E eu acho que o que está a acontecer aqui, e talvez no Brasil também, é tão interessante, é mais interessante do que se passa nos Estados Unidos. As bases aqui estão mais fortes e o hip-hop aqui está mais perto da matriz, do motivo por o qual o hip-hop começou. Ainda está desse lado. É evidente que há muitas formas de fazer hip-hop hoje, há outros discursos, há outras sonoridades, há muitas, mas aquela raiz do hip-hop, aquela sinceridade, aquela vontade de falar sobre as situações e de utilizar o hip-hop como arma de combate a determinadas situações, é isso que ainda se encontra aqui. Claro, eu estou super feliz de saber que isso existe e estou super feliz de poder ser fã de outras pessoas que também estão a cantar em português. Isso é ótimo para mim.
Quem está em casa não está a ver as imagens, naturalmente, mas quem está aqui, não sei se repararam, da maneira como o General Lee começou a agarrar no microfone quando ele já está a agarrar agora. Eu disse, Já tem a relação está à vontade. Já está em pau. Dia 28 vai estar ali de certeza, mas já está tudo treinado. Eu queria fazer agora uma pergunta, até já tinha esta ideia, mas na última quinta-feira estive com uma série de músicos e rappers, entre eles o ex-peão dos Dilema. Os Dilema fazem 18 anos. Começaram na banda do Porto também, o rap do Porto, faz parte da história. E o espião dizia-me que sabia que eu ia falar contigo e que pedia-me muito, não é? Pedia, olha, não te esqueças de dizer uma coisa ao General D. Ele foi muito importante para a minha vida e se calhar por causa dele que eu sou rapper. Tu tens consciência, tu neste tempo todo, enfim, apesar desse afastamento, tu tens consciência da importância que tiveste para uma geração e para uma geração inteira que hoje rappers ou músicos ou ativistas, pessoas, a importância que tu tiveste para eles? Não, por acaso não. Não tenho essa consciência, não tive essa consciência, porque estive fora e, como eu disse, para a minha estabilidade mental e espiritual, eu tive que colocar um bloco, tive que parar. Eu não tinha a consciência do que estava a passar, não tinha a consciência de que o que eu disse e o movimento que foi criado, que ainda tinha repercussões, eu não tinha essa consciência. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu sempre levei isto como um percurso pessoal. Eu estava a tentar me encontrar comigo próprio. Eu não sinto nenhum peso, nenhuma responsabilidade porque fui um dos primeiros. Eu sinto que ainda estou num período de aprendizagem. E eu quero aprender. Eu não estou aqui como professor, eu estou aqui como aluno. Eu não me vejo como pai, eu vejo como irmão. Aliás, quem não gosta de me chamar de General D, pode me chamar Mano D. Está-se bem. E é assim que eu me vejo. Portanto, e eu permito-me, a mim próprio, a capacidade de falhar, de recomeçar, de falhar e de recomeçar. Portanto, eu não sinto esse peso. Se algumas pessoas olham para as palavras e as palavras que eu disse e a música que eu canto e aquilo que eu fiz, se para eles é um trabalho inspirador, então eu fico contente. Mas o que eu faço normalmente é juntar-me com essas pessoas e ajudar-me a crescer a mim próprio. Eu apanhei muitas lições por fãs. Há muitas coisas que eu fazia na altura e como fã, porque eu nunca fui daquele tipo de pessoa que tem fãs, mulheres. Nunca foi por aí. E eu me encontrava com fãs e as pessoas paravam-me na rua e diziam: mano, eu não gostei muito daquilo que fizeste, porque como é que estás a fazer aquilo, tu representas aquilo, e nós discutíamos assim na rua. Às vezes eu dizia: não, tens razão, acho que não foi por aí, não é por aí. E então é uma aprendizagem. E é assim que eu quero estar. Essa é a minha forma mais, é onde eu me sinto mais à vontade. Sempre numa plataforma onde eu aprendo e ensino, Tu vais atuar no próximo sábado no Festival de Lisboa Mistura. Nós estamos aqui num local de uma nova Lisboa, uma Lisboa recuperada, o Largo do Intendente. Na altura que foste embora, se calhar passávamos ao Largo do Intendente, hoje já entramos cá dentro. Falavas nisso dos ensinamentos. Neste teu regresso, estás aqui no Largo de residência já há um mês? Há um mês, não é? Há 2 meses. A trabalhar com o João Gomes, com uma série de... Gostava que me falasse um pouco como tem sido esse relacionamento, essa co-aprendizagem com estes músicos, alguns que conheceste agora, outros que voltaste a rever, como é o caso de João Gomes, fazia parte dos Carapinhas. Fazia parte dos Carapinhas. Como é que tem sido então estes 2 meses de preparação? Ok, estes 2 meses de preparação, como tu disseste há pouco, tem 2 fases. Tem um lado mais espiritual, tem um lado mais físico, que é os ensaios. Do lado mais espiritual tem sido muito importante e aqui eu queria também agradecer a forma como eu fui acolhido pelo Lar das Residências. Queria agradecer ao trabalho feito por Lisboa Mistura e
todo o trabalho que foi feito e o investimento que foi feito e o acreditar em trazer-me de volta. Isso, claro, emociona-me e é importante eu saber que eu sou visto dessa forma. E então eu sinto-me mais ou menos como um boxer que vai para um combate importante e tem que passar por um tempo e não treinar, fazer aquelas coisas todas. E é assim que eu me tenho sentido. Não é só um concerto, é colocar-me de novo a trabalhar com o meu cérebro direito. Eu passei muito tempo a trabalhar com o cérebro esquerdo, que eu fazia propriedades, coisas puramente de negócio. Esse é o Matsino. E então, é o lado esquerdo. Agora, vindo para aqui e começar a trabalhar mais com o lado direito do meu cérebro, que é a criatividade, a parte mais feminina de mim. E isso, durante este tempo, e tive tempo também de acalmar e de observar. Claro que também em Londres estava envolvido em muita coisa, e é trabalho. Eu aqui tive tempo de me acalmar outra vez, de analisar. E tem sido este tempo um tempo de aprendizagem, um tempo de reflexão, um tempo de perder alguns quilos, um tempo de me encontrar também comigo próprio. E tenho feito isso. Portanto, essa foi essa preparação psicológica. E depois a preparação mais física, que é os ensaios em si. Tenho estado com o João Gomes. O João Gomes tem me ajudado muito em pôr o espetáculo de volta. Tenho estado com outros músicos muito conceituados, músicos muito bons. Tenho também ajudado a pôr o show todo de volta. E os ensaios têm sido... Os ensaios é uma festa. Tem sido mais uma festa do que ensaios, porque também há muita gente que está a ensaiar comigo agora que não se vê há muito tempo. E então é bom as pessoas verem-se outra vez, as pessoas colaborarem mais uma vez. E tem sido isso. As canções ainda estavam presentes em ti, o Pedro Pedreiro, aquelas canções todas. Sinceramente. Já não digo Black Magic Woman, que essas ainda tocam na rádio hoje, imagina, 20 anos depois. Ainda são clássicos. Sinceramente não, havia muitos temas, daí a importância de vir 2 meses antes. Eu havia muitos temas que eu já não me lembrava, havia letras que já tinham saído. Letras que o meu parte do meu cérebro esquerdo já tinha absorvido. Então eu tive que me reencontrar outra vez com as letras. E não é só decorar as letras, mas entrar dentro do significado dessas letras. E eu passei por esse processo. Agora já cá está tudo e já estou pronto para dizer. Então fala-me, quais são os músicos que vão estar contigo no Lisboa Mistura, no próximo sábado, aqui no Largo do Intendente? Tens a tua cábula, não é? Já falaste do Valete, Halloween, Melodies, Family. Ok. Nós, hoje, no dia 28, tem ali o grande mestre, o mestre Galissa, na Cora, vai estar presente. Valente vai estar presente, Halloween, Bossa AC, Marques e Bombino a representar os Black Company, o Sam, sempre grande Sam, Maimuna Jaus, os Family, representados pelo Melody e o Double V, NBC, Praguinha, meu filho Chaka, vai estar aí também, Batão Toyoto, vai estar também presente, portanto vai ser uma festa grande. Isto é uma conversa pública, tal como fomos anunciados, acho que é um hábito aqui num largo de residência. Façam do microfone a vossa arma. Temos um microfone, se querem colocar alguma questão ao General D, lembrem-se que será uma pergunta que será ouvida por todo o país via Antena 3. Há uma aqui. Consegue? Deixa eu ver. Um abraço também aos ouvintes do Antena 3. Antena 3. Eu vim especialmente para dar um abraço a este guerreiro. Deixa eu dar um abraço então. Eu não vejo há muito tempo. Tudo bem? Pois é. Exato, venho dar um abraço a este velho amigo, a este vizinho. Exato, a este velho amigo, a este vizinho, não é?
amigo guerreiro, nas músicas, na moda. Este é um outro Zé da Guiné. Portanto, este aqui mais completo que inclusive fosse música, né? Para além do vestir e da carapinha e demais, não é? Veio com a sua irreverência. E nas nossas caminhadas para o Barreiro, onde a gente praticamente reside, onde está o pai, onde está a mãe, tenho-me encontrado muitas das vezes com Cota, perguntado por ti. Portanto, quando soube que estavas aqui, aproveitei para vir para aqui dar-te um abraço e sinceramente deixássemos assim com uma lacuna, no sentido de sabermos a razão pelo qual tinhas abandonado aqui a trincheira, não é? Portanto, ficou-nos assim alguns dizeres da tua partida, mas obviamente que gostaria de ouvir aqui a razão pela qual foste embora, fechaste a porta, numa fase em que, como disse, muitos putos estavam aí a vir, o Bossici a miúdo, o outro miúdo lá de Seixal também. Portanto, naquela altura era mesmo só tu, né? Quer dizer, nós com o teatro e outras coisas mais, e tu na música e na moda, e portanto foste embora assim, quer dizer, deixaste-nos outros. E obviamente que ouvimos imensas coisas. Daí que cabe-me agora ouvir de ti a razão pela qual foste embora. É assim, mano, como é? Eu acho que já expliquei na altura eu sentia um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste psicológico. Não encontrava muitas ajudas, sentia a necessidade de me reinventar. Eu nunca quis escrever só por escrever. Eu tinha que escrever e sentir o que eu estava a escrever. Outra coisa muito importante era que, com o tema Black Magic Woman, que é um tema que eu adoro, eu quase me senti escravo da Black Magic Woman, que é um tema mais lento e é um tema mais soft. E, em certa forma, a Black Magic Woman escondia todo o meu lado reivindicativo, todo aquilo que eu realmente era. Porque era mais fácil agarrar na Black Magic Woman e ignorar tudo o que eu fazia, o que eu fiz antes. E então, eu sentia que se eu tivesse continuado no sistema, eu seria forçado a fazer temas exatamente como a Black Magic Woman, que me fariam adormecer em cima do palco. Então, eu disse, não havia condições. E eu achei que estava na altura de me reinventar a mim próprio. E eu dei uma pausa. É evidente que eu não estava à espera que a pausa fosse tão grande. Eu lembro que eu despedi-me dos meus amigos e disse até quarta-feira. Mas já foi há muitas quartas-feiras. Mas olha, foi uma canção que de certeza Portugal é um país necessitado de uma nova geração, de certeza que essa canção contribui para o índice de natalidade. Tenho certeza. Não é grande coisa. Temos outra pergunta. Olá Geraldi. Eu lembro que a última vez que vi foi em 1999 numa loja de discos e não sabia que aquele seria a última vez que te via até hoje. Realmente não sabia, se não tinha ido falar contigo. Realmente não teria sido hoje. Pela primeira vez falei contigo. Como disse há pouco em privado, eu faço parte do SOS Racismo, sou herdeiro de uma esquerda que tu fizeste parte. E a propósito disso, gostava de certa forma, perguntar o que é que tu achas de uma certa posição que acho que está patenteada muito fortemente na sociedade portuguesa, que é aquela narrativa dos descobrimentos, de uma negação de um Portugal colonialista. Parece que não houve relações de poder com os africanos que passaram pela escravatura e que parece que resume-se tudo a um uso-tropicalismo. O que é que tu achas disso tudo? O que é que tens a dizer? E aí, se achas que a nossa sociedade,
à luz do tempo que estás aqui há 2 meses, penso eu, se achas que Portugal está menos ou mais racista e tendo em conta a negrofobia, a ciganofobia, as fantasias todas, o que é que tu achas disto tudo? Ok, obrigado pela pergunta. Eu acho que em termos de racismo as coisas não melhoraram. O discurso que eu tinha há 20 anos atrás, eu mantenho o discurso. Todas as palavras que eu disse há 20 anos atrás, eu mantenho. Pensei mais sobre elas e posso vir com soluções, mas as palavras são as mesmas. O discurso é exatamente o mesmo. Há problemas de racismo muito graves na sociedade portuguesa. Agora, é assim, é um racismo institucional. É um racismo escondido. E para combater esse racismo, as pessoas sentem-se quase como um Dom Quixote. Porque é como combater fantasmas. Porque é uma coisa que não se vê, não está visível. Mas nós sentimos isso na pele. Nós sentimos isso pelo facto de, como eu disse há pouco, as oportunidades económicas, oportunidades políticas, oportunidades sociais não estão lá. Não existem. E o que faz muito mais difícil combater o problema. O que eu também penso é que, por exemplo, situações como já falámos aqui há pouco, situações como a Quinta do Mocho, isso são situações que nós próprios não devíamos aceitar. Este é o único país da Europa que eu visitei onde eu encontro situações dessa natureza, onde uma faixa da população se encontra a viver naquele estado, naquela situação. Isso é inaceitável. É inaceitável para os brancos, é inaceitável para os pretos. E é um estado psicológico que nós temos que combater. Porque nós temos que estar mesmo num estado psicológico meio doentio para achar que aquilo está bem, para achar que é normal. Não é normal. E aqui cabe muito a nós africanos criarmos estruturas para combater esse tipo de situações. Cabe aos africanos agora criar situações onde nós possamos contar a nossa história. Porque a nossa história até aqui tem sido contada sempre pelos outros. É contar uma situação, se fores perguntar à presa e ao predador como é que correu o dia na savana. Versões diferentes. Um está a palitar os dentes, o outro está a chorar. Então, são versões diferentes. E nós temos que ter a oportunidade de contar a nossa própria versão. Nós temos que ter a oportunidade de estabelecermos uma coisa que eu chamo o percurso social, a socialização do africano em Portugal. É uma coisa para a qual nós temos que nos debruçar. Porque é uma coisa muito importante. Repara, e não há dados. Esse é um dos meus problemas. Não há dados, não há estatísticas. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu procurei. Saber qual é o número de mães solteiras africanas e comparar com os outros. Qual é o número de africanos nas prisões. Porque, como eu ouvi, está a aumentar cada vez mais. Mas não há dados concretos. Se não há dados concretos, não se pode fazer um raio-x do verdadeiro problema do africano em Portugal. E aí, tentar encontrar um plano para socialização do negro em Portugal. Ou da negra em Portugal. Que, eu repito, tem que ser iniciado e tem que ser chefiado pelos negros, pelos africanos. E quando os africanos chegarem, tiverem uma metodologia e tiverem um plano, aí sim pode-se pedir que possamos então partilhar as nossas opiniões, partilhar o nosso plano. Nós temos que ter um dizer muito mais forte sobre a educação dos nossos filhos. Como é que os nossos filhos estão a ser educados? Qual é o currículo que nos estão a dar aos nossos filhos? Porque eu digo sinceramente, o currículo que me foi dado quando eu era pequeno não foi um currículo que me criou autoestima. Aí os problemas de autoestima. Porque nós somos ensinados a não gostarmos de nós próprios.
E isso onde é que nós aprendemos? Aprendemos isso, é o sistema ainda, o sistema colonial que nos ensina essas coisas. O que é que nós aprendemos? Aprendemos que outras etnias são muito mais superiores do que as nossas. Porquê que isso existe? Porque nós não estamos lá nas cadeiras de decisão, nós não estamos presentes. Mesmo quando se refere a nós não estamos nunca presentes. E esse é um dos grandes problemas. Nós temos que estar presentes. E não é, como muita gente pensa, que é um sistema que nós queremos ser exclusivistas, nós queremos estar só guetizar, ou pode ser uma auto-guetização. Não é auto-guetização. É sim um direito que nós temos de ser protagonistas da nossa própria história. E protagonistas em todas as áreas. Na política, na ciência, na educação, na música, na cultura, em tudo. O que eu vejo é que na música isso existe. Mas, repara bem, se nós tivermos a capacidade de mudar a face da música portuguesa, trazer muito mais brilhantismo, mudar a face da música portuguesa, nós temos também a capacidade de mudar a política de música portuguesa. Temos essa capacidade. Só precisamos de muito mais oportunidades. E, sobretudo, precisamos de estar connosco. Precisamos estar connosco e de curar feridas que foram deixadas ainda por os tempos de colonização. Essas feridas foram deixadas lá. Nós fomos postos assim, em cima uns dos outros. Sem ter de dizer. Depois passámos por um período de colonização, depois passámos por um período de guerras, onde, claro, as coisas não foram feitas de forma própria. As coisas não foram deixadas de forma própria. E isso trouxe problemas sociais. E esses problemas psicológicos também. E esses problemas são problemas que ainda se notam hoje. Eu sou um produto desse problema. E muitos jovens africanos aqui são um produto desse problema. Então nós temos que ter estruturas e temos que ter um espaço onde nós comunicamos connosco. E nós crescemos, nós sarar as feridas. Nós temos que sarar as feridas. É mais importante nós encontrarmos com nós próprios e sarar as nossas feridas do que entrar nesses esquemas de multiculturalismo daqui, universalismo, ou essas palavras todas grandes que, no fundo, não resolvem o nosso problema. Não têm resolvido até aqui. E se não têm resolvido até aqui, está na hora da gente parar e encontrar outras soluções. Nós temos que fazer um raio-x da socialização do negro em Portugal. Qual é o verdadeiro problema? Porque enquanto nós não fizermos isso, é como teres uma equipa de futebol que tem 2 ou 3 jogadores que estão lesionados. E depois está à espera de ganhar o jogo. Não vão ganhar o jogo nunca. Nós temos que ter a certeza que toda a gente está em igualdade. Toda a gente recebe o mesmo treinamento, a mesma medicação, tudo em igualdade de oportunidades. Mais uma pergunta. Ok, Geraldo, boa tarde. Estivemos juntos no final de semana, não é? Lembro. Exatamente. Eu sou o Charles Correia, sou músico e compositor e há 20 e tal anos atrás o Geraldo foi para mim uma referência, porque na altura eu, mas um grupo de jovens, andávamos a fazer uma luta contra o racismo que existia. Principalmente, por exemplo, havia jovens que já estavam cá há 30, 40 anos e se andassem numa caminhonete sem pagar eram apanhados, eram postos na cadeia e depois eram expulsos para um país de origem, mas que nunca tinham vivido. E fizemos essa luta durante muito tempo e de repente o Geraldo, passado o tempo todo, desapareceu, sumiu, né? Então eu queria fazer o seguinte: esta luta foi muito importante e ainda continua a ser importante até agora, porque dá a impressão que o racismo evoluiu e há uma aparente acalmia, que está tudo bem, não sei o quê, mas a verdade é que mesmo nas leis de imigração e outras coisas mais, as coisas regrediram. Então é necessário que toda a sociedade que pense nisso. Eu a semana passada estava dentro de um autocarro da Rede Madrugada e havia uns rapazes negros, 5 ou 7, e começaram a dar porrada a todas as pessoas, especialmente as pessoas brancas. E eu fiquei a pensar, quer dizer, há qualquer coisa que está errada aqui. Ou muita coisa está errada.
Eu acho que precisamos mais de representatividade e, além da representatividade, o próprio sistema político tem que mudar, não é? Se estamos a ver negros em lugares de decisão, em países como na Alemanha, na Inglaterra, na França, então já há muito tempo, e ministros negros, por que não existe em Portugal? Portugal que diz que tem essa ligação com a África muito especial, de muitos e muitos séculos. Então o que é que se passa? Então eu queria perguntar ao General Di, esse seu regresso, vamos continuar a luta? A luta não acaba nunca. Eu às vezes digo para as pessoas que estão perto de mim, que me acompanham, eu digo que eu nunca... As pessoas dizem, está-se bem. Eu digo, está-se bem. Está-se bem. Eu digo, queres que eu minta ou queres que eu fale a sério? Se eu vou falar a sério, eu vou dizer, eu nunca vou estar bem. Nunca na minha vida vou estar bem. Eu acho que eu nem vim para este mundo para estar bem. Dessa forma. Porque, apercebendo e tendo consciência da situação do africano em forma geral, em forma mundial, tendo essa consciência, não podes estar nunca bem. E se não estás bem, a meu ver, tem que se fazer algo para melhorar. Por isso, claro, que a luta continua e que a luta continua sempre. Hoje em dia, eu não posso só dizer isso, hoje em dia, propostas que eu trago, propostas concretas, é desafiar os africanos em primeiro lugar, a encontrarem soluções. Os sociólogos, os historiadores e todos os outros, e criar estruturas onde nós, como eu disse há pouco, nós possamos nos curar e trazer soluções para nós próprios e soluções também para a sociedade em geral. Como dizia o Martin Luther King, a liberdade nunca vai ser dada de mãos beijadas pelo inimigo. Tem que ser arrancada pelo opressor. E agora eu desafio, eu pergunto, estamos nós nessa posição de fazer isso? Estamos nós nós temos que estar na posição de querer arrancar essa liberdade. E às vezes, e muitas vezes, a nosso próprio sacrifício, o sacrifício de hoje, mas o benefício do futuro. Portanto, sim, para responder à tua pergunta, eu não vou parar nunca. Estamos quase no final desta sessão pública. Mais duas questões, mesmo que depois não sejam aproveitadas na emissão final, porque só temos uma hora. Força. Esta é uma questão muito rápida. General, nós já trocamos algumas palavras e, para já, é lembrar aqui publicamente que tu foste não só uma referência para a minha geração a nível artístico, mas também que fizeste parte da evolução ideológica que muitos de nós começámos a ter através do rap. Pensando um bocado naquilo que estavas a dizer, do teu retorno a Portugal, do teu reencontro, e fazendo este diagnóstico que estamos aqui a fazer, esta discussão sobre onde é que estamos hoje, pergunto, tiveste alguma boa surpresa em Portugal nesta questão do ativismo africano, desta vez? Tive. Devo dizer que sim. Eu tenho passado algum tempo nos guetos, que chamam os guetos, nos bairros, e encontrei uma juventude muito dinâmica. Há coisas a acontecer nos guetos. As pessoas estão-se a organizar. Tem a República, tu podes dizer melhor que eu as instituições que existem nos guetos e que estão a fazer um trabalho super positivo. Tem a República, Guerrilha de República, Plataforma Gueto, estão a trabalhar e fazer um trabalho extraordinário nos guetos. E claro que é a intenção deles e é a intenção nossa também de trazer, não deixar esse trabalho nos guetos, mas trazer esse trabalho para o nível nacional. Ali com aquele senhor nós estamos num processo que já se iniciou de criar a casa de hip-hop. A casa de hip-hop vai ser uma estrutura onde, em primeiro lugar, vão estar postos em termos de arquivo tudo o que aconteceu no hip-hop. Assim que alguém que queira vir fazer um estudo de hip-hop
e anda meio perdido, alguém quer saber onde é que está o Ronaldi, alguém quer saber onde é que está este, onde é que está aquele, qual é a fotografia deste, o vídeo daquele, possa se dirigir à Casa do Hip Hop. Vai ser um local uma plataforma de discussão política, de discussão musical. E vai ser uma oportunidade também de intervenção social, mas não só. Começar a ensinar todos aqueles que nos rodeiam, não ensinar, mas a partilhar com todos aqueles que nos rodeiam, uma vontade de participação económica, ainda que seja paralela. Paralela no sentido de vamos cavar as nossas batatas, vamos vender as batatas e vamos criar sustentabilidade. Sustainability. E então é isso que a Casa de Hip Hop vai servir. Não só para a música, mas também em termos gerais. Vai funcionar onde? Vai funcionar. Estamos à procura de um espaço. Com certeza vai funcionar em Lisboa. Temos que funcionar em Lisboa. Onde nesse mesmo espaço pensamos em ter também uma rádio. Se está ali a Mana, jornalista, pode falar sobre a rádio que nós estamos a pensar criar nesse mesmo local. Um pequeno restaurante e um local de convívio. Um local de aprendizagem e um local de arquivos. E, acima de tudo, que é importante também frisar, desta vez, nós queremos desenvolver a indústria. Porque a indústria apareceu assim por acaso. Mas desta vez nós queremos ter uma ação mais consciente de como a indústria se desenvolve. Nós queremos ter um lugar onde se possam criar pessoas ligadas à fotografia, diretores de marketing, roadies, toda a outra parte da indústria que está ligada ao hip hop, mas que não se vê. E nós temos que criar assim para que esse profissionalismo que nós vamos criar e possa responder de forma mais ativa, possa dar uma resposta àqueles que vêm com música. Mas aqueles que vêm com música podem encontrar na indústria, podem ver na indústria manos. Não pessoas que estão ali só para lhes tirar a sabedoria, mas somos todos manos. Todas as pessoas que fazem parte da indústria também fazem parte da realidade social e da realidade cultural. E é isso que a Casa do Hip Hop quer promover. E está a ser criada e já deu largos passos. Vamos chegar à espera. Mas a última. Eu quero falar aqui duas coisas. Eu sou negro, sou de Salvador, da Bahia, uma cidade onde 80% da população é negra. A cota na universidade foi agora acionada de 30% para os negros, quer dizer, 80%, 30% para os negros, tudo bem. Quem nasce, e uma coisa, eu não me vejo como africano. Eu nasci na Bahia, eu sou baiano, sou brasileiro. Conheço muita gente nascida aqui que é português, é preto como eu. A minha filha é mestiça, a minha mulher a mãe dela é angolana, branca de segunda, mas a minha mulher é branca de primeira, portuguesa. Não sei como é que isso funciona. E pronto, e eu acho que tudo parte da educação e a arte, entre negros e brancos, independente de qualquer coisa. O rapaz falou ali uma coisa e eu outro dia no metro vi um grupo de negros, garotos, miúdos, a gozarem com um senhor que parecia o Bin Laden. E eles, Bin Laden. E eu vivo aqui em Lisboa, em Portugal, há 10 anos e acho a cidade mais cosmopolita, mais linda da Europa, talvez. E gosto dessa mistura, principalmente nessa zona, moraria entre Dente, essa zona aqui dos Anjos. E
e perguntei aos miúdos, questionei a eles assim, olha, o que vocês estão gozando com o senhor que tem um ar, com essa barba assim, de Bin Laden, não sei o quê? Você gostaria de ser chamado de preto, de não sei o quê? Apesar que se você me chamar de branco, eu vou me chatear, porque eu não sou branco. Pronto, é uma pequena questão para ficar aí aberta, para a gente pensar por que somos todos iguais. Pretos, brancos, É isso aí. índios, mestiços, seja lá o que for. Não era diretamente uma pergunta para vocês. Mas queres que eu comente? Vamos fechar primeiro esta conversa. Obrigado por terem vindo. Começámos poucos, acabámos muitos. Foi muito bom. Obrigado à Inês Cristóvão pelo convite que fez, ao General Lee por esta belíssima conversa, ao Largo de Residências, ao Festival de Lisboa Cultura, Lisboa Mistura, que no sábado vai ter uma noite, já têm sido muitas ao longo dos anos, mas que vai ter uma grande noite com o regresso do General Lee. Obrigado a todos e até um dia destes. Obrigado.